Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a Revolução Industrial e o pioneirismo inglês. Para a gente entender a primeira Revolução Industrial, é necessário antes a gente compreender os movimentos políticos e econômicos que antecederam esse processo. Na Inglaterra do século XVIII, houveram os processos políticos como a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa que com que possibilitaram com que a Inglaterra pudesse então ser a pioneira na primeira revolução industrial. Alguns recursos como carvão, ferro e foram muito importantes nesse processo, porque a partir deles foi possível fazer aço e construir maquinário para a produção de manufatura em um processo de escala. Bem, a industrialização clássica compreende os países que conseguiram se industrializar ainda no século XVIII e século XIX, dentre eles a Inglaterra. E entre esse pioneirismo inglês, ele aconteceu devido a alguns fatores. Primeiro, o fator político. Você teve antes vários processos políticos, como a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que restringiram o poder, em especial a Revolução Gloriosa, que restringiu o poder da monarquia na Inglaterra, possibilitando assim uma maior liberdade de comércio e liberdade política para essa classe burguesa nascente. E isso vai favorecer no processo da Revolução Industrial, na medida que essa classe emergente, nesse momento, pode então comercializar muito mais e com a segurança de que o rei, o monarca, ele não vai de uma hora para outra criar uma taxa, um imposto. Então essa revolução, a Revolução Gloriosa, ela é muito importante nesse sentido, porque ela cria as condições necessárias para que a classe nascente, uma classe burguesa, possa então desenvolver os seus negócios. A abolição das terras comunais também. Você tinha antes terras que eram coletivas e com a abolição das terras comunais, isso favorece aos produtores de lã, que podem então desenvolver mais as suas atividades. Outro fator importante também na primeira Revolução Industrial, você tem um protagonismo dos recursos naturais nesse período. Né? Você tem o ferro e o carvão, né? Para fazer o aço, então, e isso vai ajudar na construção de máquinas a vapor, enfim, das ferramentas de novas técnicas para a produção em massa nas fábricas de manufaturas. Então, o ferro e o aço, ele foi muito importante nessa primeira etapa da Revolução Industrial, tanto que uma coisa em comum entre França e Alemanha é o carvão e o ferro, e como esses recursos naturais foram importantes nessa primeira e segunda Revolução Industrial. Porque você tem o desenvolvimento de maquinário a partir disso. Bom, e então, para finalizar, eu poderia argumentar um pouco sobre a Revolução Industrial na Alemanha, mas antes disso, vai ser necessário falar um pouco sobre a unificação alemã, porque a Revolução Industrial na Alemanha, ela só vai acontecer
depois da unificação. E quem vai conduzir esse processo é um personagem histórico brilhante, que é o Otto von Bismarck, né? Então, para falar um pouco sobre a Revolução Industrial na Alemanha, é necessário antes falar um pouco sobre a unificação alemã, porque ela acontece depois disso. Então, não deixa de acompanhar e seguir o canal, que depois eu vou falar sobre a unificação alemã e vai ser bem legal.